amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está aqui conclamando a igreja de Filipos, dizendo assim: olhe, nós precisamos ser uma igreja, além de ter unidade, que tenha humildade. E diz assim no verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha aí o que Paulo está dizendo. Paulo disse, olha, quando você olhar para o seu irmão, não olhe assim como quem olha para baixo, mas olhe como que ele sendo superior a você. Isso é salutar para a vida da igreja, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e porque tem um pouco de conhecimento a mais, acha que é melhor. Amados, eu digo sempre, repito, e repito para mim mesmo, para não ter esse, digamos assim, essa tentação de querer ser melhor. O pior de todos está aqui à sua frente, sou eu. Pessoas já me disseram, pastor, não fale isso. Mas como não vou falar? Se quando chegavam para Jesus diziam assim, bom mestre, ele dizia, bom eu? Bom é meu Pai. Se Jesus dizia que ele não era bom, imagina eu, vou dizer o quê? Sou ruim mesmo. E Paulo está dizendo assim, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aqui vem a parte fundamental e aquilo que nós precisamos extrair para copiar da vida de Cristo. Ele diz assim, verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele está dizendo, olhe, vamos ser imitadores de Cristo. Vamos imitar o Senhor Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós parássemos aqui, era uma morte humilhante. Se nós parássemos aqui, tinha sido realmente uma morte sem sentido. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E é por isso que no verso 9 diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Desde que me conheço por gente, amados, eu, como vocês sabem, nasci no lar cristão, e quando comecei a entender que essa palavra é viva, que essa palavra é eficaz, que essa palavra é poderosa, eu não consigo ler essa palavra sem ter uma emoção no coração. Sem poder entender que ela é viva verdadeiramente, que ela transforma, que ela renova, que ela purifica, que ela mexe. Paulo vai falar em Timóteo que ela é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do nosso ser, ao ponto de dividir medulas e células. Isso é forte. Isso não é dizendo, olha, no domingo você vai para a igreja apenas para ouvir uma palavra que vai fazer com que você possa ser renovado, uma palavra de motivação. Não, não, aqui não é palavra motivacional, aqui é a palavra de vida. Mas é uma palavra de vida para os que escolhem essa vida. Mas também é uma palavra de morte para quem escolheu não obedecê-la. E nós precisamos estar atentos. Por isso, nós precisamos ter esse entendimento. E aí, como realmente eu estava atento àquilo que Deus está fazendo hoje nesse culto, como vocês sabem, aqui ninguém
ninguém, absolutamente ninguém, combina nem eu mando dizer nada, porque não precisa, porque quem controla esta igreja é o Espírito Santo. Eu disse, Senhor, a palavra que eu preparei esses dias não tem nada a ver com o contexto que estamos aqui vivenciando. E aí, quando eu subi aqui no púlpito, o Espírito Santo disse, Filipenses capítulo 2, abra a palavra e pregue. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, verso 1 do capítulo 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, sabe qual deve ser a nossa motivação quando estarmos em Cristo? Quando você e eu estamos em Cristo Jesus, nossa motivação não é, vou domingo, porque a minha motivação é ver meus irmãos, porque a minha motivação é ver aqui o louvor, porque a minha motivação é estar um tempo com a igreja. Não. A nossa motivação real de estarmos em Cristo Jesus, ela tem a ver, primeiro, com exortação de amor, com comunhão no Espírito e com profunda afeição e compaixão. Essa comunhão, essa exortação de amor é justamente isso que nós precisamos colocar quando lemos a palavra. A palavra nos exorta, a palavra nos transforma, a palavra nos confronta. E se ela não confrontar o meu coração, alguma coisa está errada em mim. Ou eu não nasci de novo, ou eu apenas estou alimentando mais a carne do que o espírito. E Deus me livre de poder estar aqui à frente e dizer assim, a palavra não mexe comigo. Porque essa palavra, ela é poderosa, ela tem que mexer comigo. A ponto de me transformar, a ponto de eu ser uma nova pessoa a cada dia. A transformação, ela é diária, amado. Nós precisamos ser transformados e renovados diariamente. Porque o velho homem, ele luta aqui olha, aqui há uma luta. Estava falando para a Célia essa semana que um cliente lá no lugar que eu trabalho chegou cheio de razão. E se o homem se levantasse, ia dar ruim. Porque o velho homem, ele quer sair. Mas aí eu preciso entender, primeiro, não sou mais eu que vive aqui. Cristo vive em mim. Segundo, já pensaram no escândalo? Eita, pastor se agarra com o cliente. Eu fiquei surpreso porque essa semana uma pessoa já chegou que não é da igreja, não é do nosso convívio, chegou, olha, Estevam, estou sabendo que você vai sair do trabalho. Eu digo, rapaz, as notícias correm rápido aqui. Como correm rápido as notícias? Eu digo, sim. Pode me indicar? Olha, deixa teu currículo lá. Eu aprendi uma coisa, amados, depois de alguns tombos aqui na vida, que indicar é complicado. Porque o seu nome está em jogo. E muitas vezes eu já levei algumas pessoas e não foram as pessoas que o patrão, ou que o chefe, ou que o gerente esperava. E sobra para quem? Para quem indicou. Então eu levo e digo, olha, entregaram esse currículo, tá aqui, me entregaram para ele entregar, mas não coloque meu nome como fiador ou como representante, porque assim é complicado. E aí então eu comecei a ver, amados, que nós precisamos, como esse mundo está hoje tão informado, porque o mundo se informa, mas muitas vezes a gente não se informa como igreja das boas novas. Muitas vezes a gente não se informa com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não se informa com aquilo que Deus tem para nós. E aí Paulo, ele disse, olhe, completem a minha alegria. Paulo não está dizendo, olhe, eu não estou alegre com vocês. Ele está dizendo, olhe, sou alegre, mas completem a minha alegria. E eu gostaria hoje de dizer assim como Paulo, Igreja Batista Ágape, vamos completar a nossa alegria como igreja. Sabe como vamos completar a alegria?
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não estou dizendo aqui que você vai ter que abandonar os seus projetos. Bom, se Deus mandar abandonar, abandone. Porque olha, já tive que abandonar muitos projetos na vida, justamente porque não era o projeto de Deus. E a única coisa que eu hoje peço ao Senhor e digo, Senhor, me livra de poder entrar num projeto que não é o teu. Porque aí pode ter certeza que vai levar você longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Pode ser um projeto que você diga assim, olha, vai me dar muito dinheiro. Mas se esse projeto, mesmo que lhe dê condições financeiras, lhe levar longe da presença de Deus, cuidado. Lembra que nós pregamos semanas atrás sobre as distrações? Cuidado, cuidado, porque não é isso que Deus quer. E aí, como igreja, nós precisamos, amados, completar a alegria de Cristo, tendo o mesmo modo de pensar, ou seja, onde nós queremos chegar como igreja. Muitas vezes a gente quer espiritualizar muito, mas não lembramos que igreja é uma organização. Igreja também é uma organização. É um organismo, porque é vivo, mas também é uma organização. E a igreja precisa ter o seu propósito, a sua missão, a sua visão, como qualquer outra empresa tem, ou organização. E a gente às vezes esquece que o nosso propósito como igreja é espalhar o amor de Cristo aos povos. E espalhamos outras coisas, mas não amor. Espalhamos tudo, menos amor. Espalhar amor, amados, é você entender que você e eu somos agentes de Deus aqui na terra para poder estender esse amor que recebemos pela graça para as pessoas. As pessoas lá fora, elas estão precisando tanto de palavras de esperança, de um abraço. E muitas vezes nós nos queremos fechar no nosso mundo gospel. Nós precisamos entender que a nossa missão é fazer discípulos de Cristo por todas as nações. O discipulado é um preço alto, amados. O discipulado, ele restaura, transforma, modifica. E nós precisamos entender isso. Precisamos ter um só Espírito. Esse Espírito não é o Espírito Santo que paira na igreja, mas é um Espírito de entendimento como igreja, que devemos olhar para nossos irmãos como a nós mesmos. Olhar para aqueles que estão à minha frente ou do meu lado, como se fosse eu mesmo. Uma só atitude. A palavra vai dizer que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Uma só atitude, ela reflete pessoa de caráter, pessoa de posicionamento, pessoa que entende que se foi isso determinado, você vai ter que fazer. Muitas vezes, amados, nós brincamos de estar na igreja ou no ministério A ou B e não cumprimos aquilo que nós mesmos dizemos. Nós precisamos, amados, de entender que se eu me comprometi, eu preciso cumprir. Chova ou faça sol. O meu compromisso não é com pessoas, o meu compromisso é com Cristo. Quantas vezes eu subi nesse púlpito cansado, sobrecarregado, doente, mas disse, Senhor, não é pelas pessoas, é pelo Senhor. Porque meu compromisso é com Deus.
E se não for assim, olhe, é melhor entregar. Aí então, precisamos ter uma atitude como igreja, ter essa atitude de adoradores, ter essa atitude de discípulos, de filhos. Verso 3 continua então, olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não devemos fazer nada que não seja, aqui nessa casa, nada será feito por atitude egoísta, por vaidade, porque eu toco melhor, porque eu canto melhor. Não. Nesta casa, nós precisamos fazer as coisas para a glória de Deus, não é para a glória humana. Nessa casa, a gente deve entender que o glorificado tem que ser Deus. Que o exaltado tem que ser Deus. E aí Paulo continua, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Quando eu caminho com as pessoas, eu escuto, ouço, para quê? Para poder aprender das pessoas. Principalmente quando caminho com pessoas com mais experiência, não vou falar com mais idade. Porque elas já passaram por algumas situações que talvez eu não passei. E eu preciso compreender isso. Paulo está dizendo, olha, por mais que você, tenha passado aí anos de estudos, por mais que você tenha tanto... Pensa uma escola que eu achei fascinante, essa escola da imigração para Portugal. Quando eu cheguei, nos primeiros meses, levaram meu currículo para as agências ETTs, famosas, conhecidas por todos nós, né? E eu levei meu diploma, né, de administrador de empresas. A primeira coisa que me disseram foi assim, isso aqui não vale nada. Engoli o meu orgulho e disse, realmente, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para me transformar. Guardei meu currículo, fiz um novo, totalmente sem nenhuma qualificação que eu tinha feito, apenas o secundário, o segundo grau, e comecei a entrar no mercado de trabalho. E isso me diz respeito a uma coisa, amados, nós precisamos entender, que realmente, por mais qualificações que eu tenha, por mais cursos que eu tenha, olha, isso não vale de nada se eu não tiver um coração humilde, se eu não tiver um coração transformado, se eu não tiver um coração disponível. Isso me trouxe um entendimento no área espiritual grande, porque por mais experiência também que tenha de igreja, amados, eu aprendo a cada dia. E aqui é que eu aprendo mesmo. Porque igreja de imigrantes é uma igreja diferente, é uma igreja localizada no lugar que tem todo mundo que é da região. A cultura é diferente, a questão é diferente. Logicamente que a gente precisa pregar a cultura do reino, mas existe um contexto que a gente não pode esquecer. E eu aprendo todos os dias e olho para meus irmãos e entendo os meus irmãos, entendo vocês, vocês que trabalham em fábrica, vocês que trabalham como caminhonistas, vocês que trabalham fora, muitas vezes com limpeza, entendo vocês. Mas também eu quero dizer a vocês que não faça do seu trabalho um pretexto para que você não faça nada na obra de Deus. Porque o seu trabalho foi Deus que deu para que você possa glorificar a Deus. Glorificar no seu tempo livre, glorificar com sua mordomia, com os dízimos e ofertas, e glorificar a Deus com a sua vida naquele local, para as pessoas olharem para você e dizer, olha, essa pessoa é diferente.
essa pessoa não é igual que as outras. Tem algo diferente. E aí Paulo vai continuar. Cada um, verso 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós precisamos estar atentos, amado, por isso nós temos, hoje não foi falado, mas nós temos também essa cesta do amor, para poder abençoar aqueles que precisam. É muito pouco? É, mas é melhor do que não fazer nada. E você e eu precisamos ser esses supridores. Deus nos abençoou com o trabalho, amém. Então, se eu posso, olha, nós temos como posso dizer, um hábito em casa. Quando fazemos a feira, nós separamos as primícias da feira e trazemos para cá. Porque isso é também como se fosse uma oferta agradável a Deus. E aí nós trazemos e vamos colocando aqui, mês passado, acho que foi início do mês, não, mês passado, levamos uma cesta para uma família que estava precisando. E se você porventura estiver precisando, não fique calado, porque aqui, olha, apesar de sermos pastores e profetas, né, não temos uma bola de cristal para saber se você está passando uma necessidade se você não falar. Então, fale conosco, que nós vamos ajudar vocês. Nós precisamos entender isso. E isso que Paulo está dizendo. E aqui Paulo termina, conclui com uma palavra tremenda que é a palavra que nós precisamos compreender como igreja. Olhe, Igreja Batista Ágape, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isso que eu gostaria de fechar agora com esse ensinamento. Deus, ele enviou seu Filho. Jesus era Deus. Ele poderia ter dito, morrer por essa humanidade falsa, morrer por essa humanidade que não tem mais jeito. Não, Pai. Mas ele fez o quê? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você quer ver uma humilhação maior do que um rei se tornar um plebeu por amor a seu reino? O rei entregou todas as suas riquezas, toda a sua glória. Ele se esvaziou de tudo e veio se tornar um homem igual a nós. Que amor tão grande é esse? Que graça é essa? Muitas vezes a gente não entende, não compreende, mas é o que Deus fez. Deus enviou seu filho. Semana passada pregamos sobre a entrega de Isaac, que era justamente um vislumbre daquilo que Deus iria fazer lá na frente. Abraão entregou Isaac e Deus entregou Jesus. Só que Isaac foi poupado, Jesus não. Jesus, ele carregou sua cruz. Ele foi crucificado, derramou até a última gota de sangue por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. E aí, então, ele, se encontrando em forma humana, verso 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência, ela é importante, porque a obediência, ela traz recompensas. É lógico que a gente não vai ser obediente apenas esperando a recompensa. A gente precisa obedecer a palavra porque ela é o guia, o manual de prática para a nossa vida. A palavra, ela está escrita para que nós possamos viver essa vida abundantemente. A palavra, ela não foi escrita como um manual apenas, hoje estou triste. Eita, vou abrir aqui em Lamentações. Hoje quero uma resposta. Vou abrir aqui. Não. A palavra, ela está escrita para que você e eu possamos ter ela como um espelho para a nossa vida e olhar e dizer, realmente estou vivendo essa vida?
realmente estou vivenciando isso? Eu preciso a cada dia mais viver essa palavra. Eu preciso a cada dia mais compreender essa palavra. E aí então Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E como nós e vocês já sabem, já foi pregado aqui muito nesse púlpito, a morte de cruz era a pior morte, a morte mais humilhante que poderia acontecer, porque era a morte dos amaldiçoados. Cristo se fez maldição por você e por mim. Cristo carregou a sua cruz por você e por mim. E muitas vezes nós não queremos carregar essa cruz. Muitas vezes a gente acha a nossa cruz pesada. Muitas vezes a gente acha que o nosso fardo é pesado. Jesus, ele carregou os pecados, as maldições, as transgressões, não apenas suas e minhas, mas de toda a humanidade. Imagina o peso espiritual que Jesus teve naquele momento. Não era pouco. Eram as minhas mazelas, eram as suas mazelas, eram as minhas transgressões, eram as suas transgressões, eram os meus pecados, eram os seus pecados. Tudo isso Jesus carregou na cruz. É por isso que não é tempo, nunca foi, mas hoje mais do que nunca, não é tempo da gente, de nós, brincarmos de igreja. Não é tempo da gente achar que porque já recebemos a Cristo, está tudo resolvido. Porque você e eu temos talentos. Deus nos deu dons. E no dia do juízo, Ele vai requerer o que você fez. Algum recebeu 2, outros 3, outros 5. Nós recebemos, outros 1. Nós recebemos. E no dia, o que você fez com os dons que eu te dei? Você usou para a minha glória? Você verdadeiramente usou ou enterrou? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu me lembrava nesses dias de um texto que marcou muito na minha vida, mais ou menos em 2011, quando tivemos uma transformação na igreja, de uma igreja batista tradicional para uma igreja batista avivada, e está em Isaías capítulo 57, verso 15. Isaías 57, 15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é Santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo, em algumas versões dizem para vivificar o espírito do humilde e dar um novo alento ao coração do contrito. Olha o que a palavra diz, olhe, o Senhor, Ele habita num alto e sublime trono, sim. Ele está agora no esplendor da glória. Mas sabe com quem Ele habita também? Com aquele que tem um coração humilde, com aquele que tem um coração contrito, com aquele que se humilha diante da presença do Senhor. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue entender como Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi pecou, olhe, horrores. Davi adulterou, Davi matou, Davi desobedeceu, mas Davi tinha um coração quebrantado. Sabe o que ele pediu no Salmo 51? Senhor, olhe, renova em mim um espírito quebrantado. Se você e eu entendermos isso nesta manhã, Deus quer que você e eu possamos ser uma igreja, que nós como igreja sejamos uma igreja humilde, com o coração quebrantado, buscando a face de Deus. Se nós tivermos isso, amados, olhe, já vamos ser uma igreja que faça diferença aqui nessa terra.
Mas se nós vivermos querendo procurar nossos próprios interesses, querendo buscar a nossa justiça própria, querendo buscar aquilo que a gente acha que é melhor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu quero desafiar a Igreja Batista Ágape. Vamos nos humilhar diante da presença do Senhor. Vamos olhar para nossos irmãos como sendo superiores a nós. Vamos aprender com nossos irmãos. Vamos amar os nossos irmãos. Vamos encorajar os nossos irmãos. Vamos ser suporte dos nossos irmãos. Vamos dar aos nossos irmãos um impulso. Impulsionar nossos irmãos. Muitas vezes a gente lança palavras para diminuir o irmão, para deixar o irmão mais arrasado. Não, não foi para isso que você foi chamado, não. Você foi chamado para, se Sidney está assim, precisando de ajuda, chega, meu irmão, estamos juntos. Vamos caminhar. Se alguém está caído, não é para enterrar, não, é para levantar. É para isso que fomos chamados, amados. Igreja não é lugar de enterrar. Igreja é lugar de ajudar a outros a viver. Deus nos chamou para que preguemos vida. Claro que aqueles que não querem estão escolhendo a morte. Mas nós precisamos ajudar a que vidas possam ser restauradas, trazidas para o reino da luz. Estão no reino das trevas, acabadas. Olhe, vocês não têm noção, e eu acho, alguns têm, do que a gente vê aqui na cidade. Eu trabalho num lugar que é 24 horas aberto, e já trabalhei de madrugada, e já vi todo tipo de coisa. Jovens perdidos. Jovens que poderiam estar com uma vida transformada, mas estão ali. Pessoas que passam, que vivem sua vida pensando que isso aqui já é tudo. Isso aqui é apenas o começo de uma vida eterna que nos espera. Mas o que é que você decide? Viver aqui rasamente ou viver uma vida plena, cheia do Espírito? Quando eu falo cheia do Espírito, não estou dizendo que você vai começar a sapatear aqui, a gritar, não. Cheia do Espírito é com autoridade para você pregar, para você impor as mãos, pessoas pudessem render a Cristo e essas pessoas glorificar o nome de Deus junto com você. Não existe uma vida cheia do Espírito melhor do que essa. Podem haver manifestações? Podem. Mas tudo com ordem e decência. Porque senão tudo isso foge daquilo que Deus tem para nós. Então Deus quer Igreja Batista Ágape. Eu até trouxe, né? Meu livrinho está até surrado já, bichinho. Quantos lembram desse livro? Eu trouxe porque esse livro aqui nós damos para aqueles que estão adentrando a membresia, para que conheçam um pouco da nossa realidade como igreja. E eu estava nesse pensamento de poder, esses domingos que vêm, já que realmente o tempo é complicado, trazer um pouco daquilo que Deus ministrou nos corações através desse livro, para que aqueles que querem tomar a decisão de entrar na membresia possam conhecer melhor a igreja. Por quê? Porque nós entendemos que ser membro de uma igreja é uma decisão tão importante quanto o casamento. Você está casando com uma família, a família de Deus, e você precisa compreender aquilo que essa família acredita, aquilo que essa família tem
no seu DNA. Mas de antemão, digo a vocês, aqui não existe um pastor perfeito. Terreno não, perfeito é o Espírito Santo, que é o supremo pastor da igreja. Sou um pastor falho. Em algum momento posso até desapontar você. Mas que mesmo tendo essas falhas, tem um coração que quer agradar a Deus. E que quer ver com que a igreja do Senhor seja edificada e caminhe para frente. Pouco me importa se a igreja vai estar cheia ou não. Nós buscamos aqui qualidade, não quantidade. A quantidade ela é decorrente, consequência da qualidade. Se não tivermos qualidade, só por quantidade, já me falaram, mas pastor, uma pessoa de outra igreja, né? Você tem que fazer um louvor que seja atrativo para a juventude. Eu digo, não, eu tenho que fazer um louvor que seja para a glória de Deus. Porque, afinal, isso é um show? Não, isso aqui é um culto. Em espanhol chamamos de serviço. Sabe por que serviço? Porque você serve a Deus. E em nome de Jesus, essa igreja, ela vai realmente, a cada dia, se aproximar daquilo que Deus tem para nós. E aí, então, vamos prosseguir para terminar. Verso 9 diz assim, então, por tudo isso, né? Cristo, ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que ele devia pegar-se, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que a nossa língua possa ser esse canal de glorificação, de confissão e de ajudar outros a confessar que Jesus Cristo é o Senhor.